Ó, a argumentação é a mesma. O n' de t, ele vai ser alfa de t, t de t, mais beta de t, n de t, mais, vamos pôr delta de t, b de t. Vamos já eliminar aqueles coeficientes que são claramente nulos. Por exemplo, o que vocês acham do beta aqui? É zero, né? Pela mesma razão anterior que eu acabei de fazer aqui. Então, esse beta aqui é zero. Então, nós temos que os outros dois não são claramente, não dá para perceber que são zero, tá certo? Então, vamos tentar determinar esses coeficientes. Então, eu tenho, então isso é zero. Tá? Então, vamos determinar alfa de t e o delta de t. Bom, o alfa de t, ele pode ser escrito assim. N' de t, t de t. Tá certo? Mas, qual é o produto? Olha, o argumento é exatamente o mesmo, não vou repetir. O produto interno de n por t, quanto é? N por t, n. É zero constantemente. Aí você tira que isso daqui é menos t'(n), concorda? Então isso é a mesma coisa que menos n de t, t' de t. Concorda com isso? Lembra? Porque o produto interno de n por t é nulo sempre. Aí você deriva isso, você obtém essa expressão. Tá bom? Mas agora eu uso a primeira equação de Frenet. Então isso daqui eu posso escrever assim. Isso é igual. Então, alfa de t é igual a menos n de t. E quem que é o t'? É o k de t, n de t. E, portanto, isso daqui não é necessariamente nulo. Isso daqui dá o quê? Menos k de t. Tá certo? O outro coeficiente, o delta de t, ele é n' de t, b de t. Tá certo? Argumento completamente análogo permite você escrever isso da seguinte maneira. N de t por b' de t. Menos. Menos, tá certo? Mas o b' de t, quem que é? O b' de t é tal n, tá certo? Então você tira aqui isso daqui, que o delta de t é menos, vou escrever n de t, tal de t, n de t. E, portanto, isso é exatamente menos a torção. Menos a torção. Tá certo? Sai fora, n por n é 1. Conclusão. Nós temos as equações de Frenet, né? Equações de Frenet. A primeira, então, seria t de t, que é k de t, n de t. A segunda, n' de t, é menos o k de t. K de t é t de t, menos tal de t, b de t. Tá certo? E a última
que é o B' de T, ele é exatamente o tal de T, N de T. Então, isso daqui é o que a gente chama de sistema de equações de Frenet. Ah, sim, eu só reescrevi as equações aqui. A primeira equação, tá? A segunda, N', que é menos K de T, T, e menos tal de T, B. E a B', que também deduzimos aí, é o tal de T, N de T. Então, isso é o sistema de equação de Frenet. Olha, vocês não podem esquecer, relativo ao comprimento de arco. Tá? Relativo ao comprimento de arco. Isso muda completamente depois. Tá? Alguma pergunta? Olha, vamos fazer uma observação simples e que já leva a conclusões geométricas interessantes. Né? Vamos supor que eu tenho uma curva parametrizada pelo comprimento de arco e eu tenho o triedro de Frenet. Né? Então, vamos pôr aqui como observação. Aqui. Gama pelo comprimento de arco. Suponhamos o seguinte. Agora eu estou numa curva no espaço, tá bom? E vamos fazer a hipótese de B', esse vetor aqui, seja identicamente nulo. Tá? Bom, se B' é identicamente nulo, o que significa isso para o B de T? É um vetor constante. Concorda? Então, se B' é zero, B de T é um vetor constante. Tá? Como? Então agora, qual é a definição de B de T? B de T é T de T, produto vetorial por N de T. O que a gente pode concluir? Exatamente disso aqui, lembrando que o B de T é o produto vetorial de T por N. Se esse vetor é fixo, o fato de T de T e N de T ser constante, eles não podem sair de um plano. Tem que ficar paralelos a um plano. Então a gente já sabe que se você tiver uma curva no espaço e o B' for constante, na verdade ela é plana. Ela está contida em um plano. Tá certo? Do espaço. Isso a gente conclui diretamente. Porque, vamos supor que você tem a curva no espaço, você tem o T, tem o N e tem o B. Né? T, N, B. Se esse B é constante,
esses vetores não podem, pelo menos, eles devem ser paralelos ao mesmo plano. Porque se não fosse, esse B mudaria. Tá certo? Então a gente conclui que T e N vai definir um plano. Esse vetor é fixo. Se esse vetor é fixo, né, então a curva tem que ser plana. Tem que estar contida em um plano. É uma primeira conclusão geométrica que a gente tem desses vetores, dessas equações de Kleene. Isso daqui depois nós vamos discutir um pouco mais, tá? Porque eu estou colocando aqui K de T positivo. Isso é um pouco delicado. Então daí a gente vai discutir melhor, tá certo? Mas pense geometricamente, eu acho que não é difícil imaginar que se esse vetor B é constante, a curva não pode sair de um plano. Certo? Se sair, esse B teria que mudar de direção em algum ponto. Tá certo? E ele é constante. Está claro ou não, geometricamente, isso? Não está muito claro. Bom, essas conclusões geométricas, depois a gente vai analisar em detalhes, tá certo? Isso daqui aparece nas listas de exercícios. Vocês deviam começar a pensar, tá certo? E aí você pode provar, inclusive, analiticamente. Mas é bom ter alguma inspiração geométrica, porque senão porque tendo a inspiração, alguma visão geométrica, você facilita o que você vai fazer, né? Você vai saber o que você vai procurar. Se você não tem noção do que você vai procurar, aí a parte analítica fica mais complicada. E aqui é um curso bem geométrico, né? Tá bom? Então, vamos só concluir aqui. Então, B de T é um vetor constante. Então, consequentemente, olha, esse vetor, o traço da curva tem que estar contido num plano cuja normal coincide com esse B de T. Entendeu? A normal, uma das normais é exatamente o B de T. Tá certo? Normal ao plano. Vamos pensar normal unitário, certo? Então é um só vetor. Bom, então agora, esse começo é bem parecido com a parte de curvas planas, e na sequência agora, eu vou pelo menos enunciar as propriedades da torção e da curvatura relativamente a um parâmetro qualquer. Tá? Então, relativamente parâmetro qualquer. Vai ser completamente análogo, a ideia é completamente análoga ao caso do plano. Tá? Só que nós vamos ter mais dois conceitos aqui para generalizar, para calcular a expressão. Nas curvas planas a gente só tinha a curvatura. Agora nós temos curvatura e torção. Tá certo? Então, essas duas definições têm o equivalente na forma
dada por um parâmetro qualquer. Então, vou lembrar o começo do que nós fizemos lá no plano, porque aqui é idêntico. Vamos supor o seguinte, gama é regular, e vamos supor de classe C3, e vamos supor que o gama duas linhas de T é diferente de zero, tá? Para definir vetor normal, essas coisas. E aqui eu tenho, que seja gama, eu vou escrever assim, gama de S, sua reparametrização pelo comprimento de arco. Bom, se gama de S ele é a parametrização pelo comprimento de arco, nós acabamos de ver que ele admite um triedro de Frenet. Então nós vamos indicar o seguinte, T tilde de S, tá certo? N tilde de S e B tilde de S. Isso daqui é o triedro de Frenet de gama grande. Tá? Então, tudo isso a gente sabe fazer com essa parametrização. A questão é como escrever essas equações relativamente ao parâmetro T, né, da gama pequena. Nós temos também o K tilde de S e o tal tilde de S. Respectivamente, curvatura e torção de gama parametrizada pelo comprimento de arco, tá certo? Então, lembrando, nesse caso, nós temos o seguinte, gama de S, ele é gama, vamos indicar assim, G de S, lembrando que G é aquela inversa, tá certo? Essa é a mudança de parâmetro. Nesse caso, gama linha, o T de S, ele é o gama linha de S. Mas quem que é o gama linha de S? O gama linha de S vai ser o gama linha G de S vezes G' de S. Certo? Então nós temos, e portanto, nós temos o seguinte, se você derivar mais uma vez, você obtém o T duas linhas, né? O T'. Então, T' de S vai ser o quê? Vai ser a segunda derivada disso. E, portanto, você obtém a segunda derivada em termos de gama, derivando o segundo membro. Certo? Então, T' de S vai ser o K tilde de S vezes N de S. Tá certo? Então, essa é a definição do K, da primeira equação de Frenet. A equação que envolve a torção, ela é assim, B' de S é tal tilde de S, N de S. N de S. Bom, com essas duas equações aqui, isso agora vai ficar como exercício, hein? Com essas duas equações e obtendo o que você pretende, derivando essa expressão aqui, uma, duas, até 3 vezes, tá? Você deve obter K tilde e tal tilde em função de T. E a expressão deve ser a seguinte.